Deus abençoe aí o auxiliar, o bispo de Moçambique e todo Amém. mundo, Obrigado, graças Pai. a Deus, tá ligado? Glória a Jesus. Aleluia. Boa noite, Zambe, Zambia Pambola. Amém. Zambe a Pambola. Yeso Masia. Poderoso Deus. A prova da nossa fé vai produzir em nós um peso e eterno da glória de Deus. A prova da nossa fé vai produzir em nós um peso e a glória eterna. Aleluia. Então, como é que é? São 22 horas e 20 minutos. Hã? Eu acho que TikTok só entra depois do que, né? Confirma ainda aí. Qual é o plano que vocês têm aí? Quem é o líder dos anfitriões aí? Que está a trabalhar? A liderança. Muita paz, amado mestre. Quem é esse? Aqui é o Rodrigo Israel, amado mestre. Qual é o projeto? Amado mestre, a princípio vai ser mesmo como ontem, onde o bispo, o pastor Dário vai entrar e vamos começar a direcionar o povo para cá, amado mestre. Amém. Sim, Graças a Deus. aleluia. Temos já muitos testemunhos, mestre. Uma irmã que foi abençoada. Hoje virá cá para contar o testemunho. Muito forte. Já está aí? Eu creio que ainda não entrou, mas estava aí a rolar no grupo dos ministros, uma irmã, que o mestre orou pelo marido. Muito forte, mestre. Voltou. Incrível. O marido. Aleluia. Aleluia. Eu tenho certeza que os outros TikTok também estarão em ação hoje. Quantos TikToks? É isso que eu queria saber. Se não é uma forma de trabalhar, já nos entendemos. Quantos TikToks estarão em live hoje? Onde tivemos três, será que teremos os três ou mais? Quem sabe? As equipas já estão posicionadas. Cosminha, isso é da competência de Joaquim Cosme. Já estabeleceste aí o ganho? Dario tá aí. Eu, o Bispo João, estamos aqui. Ok. Sim. O João está no. Pastor Dário está. Fala aí. Sim. Depois tem o Arcanjo aí. Está posicionado também. Arcanjo da Jane. Johnny vai entrar na conta do Lucani. O Arcanjinho. Maranata. Qual é, Arcanjo? No outro lado. Ah, estão aí. Vai ter também live aí, não?
ou vocês só vão responder os anúncios e trazer as pessoas como tem sido antes? No fundo, só estou a esperar, né? Que bate 700 antes de começar a pregação. Jambe ya Pambola, Nabilo Conhoço, aí Osmani, o teu TikTok tem quantas pessoas? TikToks mais concorridos é do Mário, Dario, Arcângelo, Kenny. Sim, só depois da pregação. Parece que não. TikTok não pode demorar muito, né? Não é assim. TikTok é só para ministrar só. Ah, pode demorar também. Mas como tem mais gente que fala outras línguas, então, depois da exortação, também não vou demorar. Estamos a pescar, pá. Hã? Pedro, no dia do Pentecostes, não demorou. Precisou fazer discurso de 2 horas. Não. Quando os frutos já estão maduros, é só pescar. África do Sul, Somália, estão já posicionados, ou Arcanjo? Os frutos estão maduros. Mas o chão só dá se a gente planta, se a gente não planta. O chão não dá, o chão só dá se a gente planta, se a gente não planta. O chão não dá, o chão só dá se a gente planta, se a gente não planta. O chão não dá, o chão só dá se a gente planta, se a gente não planta. Ah, o chão não dá, o chão só dá se a gente planta, se a gente não planta. O chão não dá, o chão só dá se a gente planta, se a gente não planta. O chão dá. Plantei amor no meu coração ardente, no meu coração ardente. Como é que é? Plantei amor no meu coração. O chão só dá se a gente planta, se a gente não planta. O chão não dá, o chão só dá se a gente planta, se a gente não planta. O chão não dá. Você tem que plantar para colher. Hã? Vamos ver hoje a colheita que Jesus Cristo plantou, que se manifestou em Pedro. A primeira colheita. Quero falar hoje da primeira colheita. Isso que é a continuação das mensagens de domingo. Os frutos estão brancos, ou então os campos estão brancos para a colheita. Mas calma aí. Estou a esperar. Quando bater 700 pessoas, como temos muito trabalho no TikTok, não vou esperar mais 800, por quanto a luta está no ganho no TikTok. Vós já só os frutos foram colhidos. Então, vocês só é aprender para crescerem. Por que que Paulo pregava e ensinava? Prega-se para a colheita. Pregar é lançar foice, mas os frutos colhidos precisam ser armazenados. Então, aí vem já o ensino. João Batista disse isso. Os frutos dignos de arrependimento
João Batista disse que ele está com a pá na sua mão e veio limpar a sua era e veio a juntar os trigos nos celeiros e também veio a queimar a palha com fogo que jamais se apagaria. Ah, muito português, né? Com fogo que jamais se apagaria. Aleluia. Com fogo que jamais se apagara. Ah, no gerúndio, jamais se apagara, jamais se apagaria, jamais se apagará. Magula, tu foste professor, ô João? Eu sou para os barras daquele meu tempo. Esse tempo aqui não entende essas coisas. Esse tempo faz só sua cábula, vai lá tirar 20 valores. É, Domingos, esse tempo diz, eu vou perder tempo. Xé, esqueci isso. Eu vou perder tanto tempo aí, porque teu professor também fala a mesma coisa. Eu vou perder tempo a ensinar. Eu quero lá saber. Eu vou só passear e ir embora para minha casa. O que eu quero saber é que o Kumbu, eu vou assinar o livro do ponto acabou. Que se dane. Olha o que, é que eles falam, professor. Vai lá na Google, estão lá os conhecimentos. Quem quiser, aprende com a Google. Eu, mas vou perder meu tempo aí. Xê, esse é tempo mais. Os professores universitários, esse é o nome à toa, que são professores. Esses são mesmo só para quê? Para vir passear e conversar. Atrás das meninas. Só vem para recolher dinheiro. Ensinar. Ele só te dá o tema e te fala, olha, você aprende aí já. Vai lá, vai investigar, pá. E trazem as dúvidas. Quando trazer as dúvidas, nem responde as dúvidas. Quando, que se só, rapaz. Se tens dúvida, pergunta, o Google vai te responder. O professor hoje é o Google. Mas no meu tempo a gente se sentava mesmo para quê? Para aprender verdadeiramente. Vamos começar. 710 pessoas. Tá ligadinho. Amém. Digo amém. Nesse quesito, en tout cas, olham para a grande colheita que estamos a presenciar nos nossos dias. Enquanto outros estão a chorar, nós estamos a dançar. Tempo de cantar chegou, tempo de dançar. Ouviu? O reino de Deus é assim. Não está escrito assim. Quando os ímpios reinam, o povo faz quê? Quem sabe? Quando o ímpio reina, o povo se esconde. Se esconde com o quê? Tristeza, choro. Mas quando reina o justo, o povo sai dos esconderijos, deixa de gemer e se alegra. Então, avivamento é a manifestação do reino de Deus, e o reino de Deus é festa, é vida, é salvação, é alegria, oh, é tempo bom. Sim, assim como mais ou menos na visão do quem? Só o inverso, né? Do rei na faraó, as 7 vacas gordinhas e as 7 magrinhas. Eu disse, é o inverso. 7 magrinhas é o tempo da calamidade, tempo, hein, do reinar de Satanás sobre os humanos. Mas quando se manifesta o reino de Deus, então vem as 7 vacas gordas, tempo das engordas.
com lutas, tribulações, mas sim, estamos sempre a dançar, a sorrir. Temos uma paz inexplicável. Temos uma alegria que ninguém consegue tirar, pois é do Espírito Santo. Agora você vê que quando nós estávamos a chorar, eles estavam a nos rir. Agora que eles estão a chorar, nós não estamos a lhes rir, mas estamos a rir. A diferença está aí. Nós não estamos a lhes rir, mas estamos a rir. Eles estavam a rir e a nos rirem, as duas coisas. Eles, quando é que alguém está a te rir? Quer dizer que o sorriso dele é o resultado da tua derrota, da tua queda. Não somente isso, mas ele lança isso no teu rosto, mostra isso no teu rosto. E agora? Hã? Quando Jesus estava no Calvário, seus inimigos estavam a rir e a lhe rirem. Ah, não é você que disseste que eras o Filho de Deus, ok? Mas, quando eles entraram em agonia, Jesus não lhes riu, mas era o momento de sorriso de Jesus, da alegria, por ter cessado sua missão com sucesso, e ter sido exaltado no meio dos louvores do seu povo. Esta festa. O que o homem semear é o que ele vai colher. E o tempo de colheita é tempo de rir. E o tempo de semear é tempo de chorar. Ninguém sorria ao semear, ao trabalhar. Ninguém. O sorriso vem quando começam os salários, as recompensas, a colheita, os frutos. Eu disse que, dando continuidade à mensagem de ontem, eu preguei no altar ontem aquilo que Jesus falou aos seus discípulos. Vocês não dizem que só daqui a 4 meses que vai começar a colheita. Não. Levantem os vossos olhos e vedes que os campos já estão maduros, pronto para a colheita. E Jesus mostrou que a colheita não viria do nada. Nada vem do nada. É? Como quando, na altura, quando eu orava tanto e a vida toda amarrada, as pessoas me falavam assim: nada desce do céu. E eu respondia: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Ouviu? Tem que ter a resposta na ponta da língua. Eles diziam assim: você, em vez de trabalhar, passa todo dia a orar, está pensando que isso vai mudar a situação? Não vai mudar nada, nada vem do céu. Se for filósofos, os que estudaram iam me dizer: nada vem do nada. Mas como aqueles eram ignorantes, então diziam somente: nada vem do céu. São ignorantes, humanamente falando, e também, segundo a sabedoria de Deus, então, falar até letra, não sabiam. Por isso eu lhes respondia que está escrito que o homem não pode receber nada se do alto não lhe for concedido. Esse alto, esse céu que você está a falar, que nada vem do céu. E voltava a dizer, apóstolo Paulo disse que as boas dádivas provêm do Pai das luzes, aquele em quem não tem ou não há sombra de variação. E ele disse, e o Pai das luzes está no céu. E como tu dizes, que nada vem do alto. Estás a querer dizer que Deus não dá nada. Aliás, eles falam isso, né? Deus te abençoa pelo teu esforço. Deus não dá nada senão pelo seu trabalho. Não é que aí erraram. Falaram certo, mas quantos estão a trabalhar e não estão a ter nada? Quantos estão a investir e não estão a ter nada? Quanto esforço? Até estão a ter, mas colocam em saco roto. Como diz, mesmo tendo, mas vocês não conseguem satisfazer. O que vocês têm não satisfaz as vossas almas. Vocês têm roupa, mas não conseguem se aquecer com as roupas. É?
tem comida, a comida não pode satisfazer. É incrível. Então, como o homem não entendeu? Na verdade, o que o homem semear é o que ele vai colher. Semeia-se não a rir, mas a chorar. A gemer. Mas não se colhe a gemer. Colhe-se a rir, a sorrir. Olha o que Davi falou. Aquele que leva a semente preciosa vai indo chorando. Não, preste atenção. Levando preciosa semente. Não é semente ruim. Porque muitos estão a levar também a semente ruim. Porque não se semeia só boas sementes, também se semeia mais sementes. Mas quer uma como outra, ambas vão produzir. E ambas serão colhidas por aqueles que as semearam. Então veja que Davi disse que o que vai levando a preciosa semente vai chorando, semeando, claro. Mas um dia ele vai voltar. Ele foi a semear e vai voltar não mais a semear, nem tampouco a chorar. Vai trazer não sementes, mas agora frutos. A semente preciosa gera ou então produz frutos preciosos. E esses frutos preciosos já não traz gemido nem choro, mas sim alegria. O exemplo de uma mulher. Os 9 meses da gestação são meses difíceis, de dores. Mas quando tiver dado à luz, já não será mais tristeza, nem aflição, mas sim alegria. Jesus disse por ter gerado, por ter nascido um filho, por ter dado luz ao mundo. Salomão, a própria Bíblia diz que quem opera milagres é Deus. Assim como os ossos de um filho, de um bebê, ou então como uma mãe, uma mulher não sabe quando é que os ossos do seu bebê no ventre estão a se formar. Assim são as obras que Deus faz. Isto é, você precisa semear e deixar Deus dar o crescimento. E deixar Deus fazer o milagre. E deixar Deus trabalhar na tua semente. Quando estou a falar deixar Deus, não é você desistir da semente que você lançou na terra. Continuar a semear e a regar a semente. Paulo, quando ele foi resolver um conflito na igreja de Coríntios, ele mostrou que há um que semeia, há um que rega e há um que dá o crescimento. Paulo disse que ele semeou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. E Paulo perguntou aos Coríntios, quem é o maior aí, entre esses três? E os Coríntios responderam, é o que deu o crescimento. Claro, se eu semear, Deus não der o crescimento, em nada me valeu. Se eu semear e não tiver alguém que regue, também em nada valeu. Não significa que há um que rega. O mesmo que semeou pode ser que regou. Nesse caso de Paulo, ele não regou. Quem veio regar é alguém. Quem veio cuidar do rebanho que ele ganhou naquela igreja foi Apolo. E ele reconheceu também o trabalho de Apolo de cuidar da igreja de Coríntios, mas que ele que tinha criado, formado, fundado, ganhado aquelas almas. Mas Deus é o mais importante entre os dois, porque é que deu o crescimento. Entenderam? Então Jesus disse aos seus discípulos: vocês estão a dizer que só daqui a 4 meses que vai começar a colheita? Não. Olhem para os campos. Já estão brancos, prontos para a colheita. Mas quais campos que Deus falava? Campos materiais? Não. Estava a falar dos campos espirituais. E para um campo estar branco, pronto para a colheita, significa frutos maduros. É porque alguém semeou. Semeou, cuidou. Agora os frutos não somente ficaram cheios na espiga, também amadureceram. São os campos brancos. Jesus mostra isto, que o reino de Deus é semelhante a uma semente que é lançada, cresce, brota, cresce, depois dá flores, depois
aparece o fruto, e quando o fruto estiver cheio e amadurecer, é tempo de quê? Devi cefar o fruto, ou colher. Então, é assim, o reino assim, na tua vida também é assim, individualmente. Quer fora, como dentro do reino, as regras são as mesmas. Por isso, os humanos estão tendo o que eles semearam. Por isso, entre vós, tendes um ditado que diz que aquele que semeia ventos vai colher tempestade. Jesus, no dia de Getsemane, falou isso a Pedro. Queria matar. Jesus disse, Pedro, ponha a espada na tua bainha, porque aquele que mata a espada vai morrer. E o que leva em cativeiro será levado. É muito forte, né? Ouviu? Essa é a lei da vida. As pessoas querem lamentar, querem chorar, querem colher onde eles não semearam. Não é possível. As pessoas querem. Não estou falando no caso do avivamento do reino de Deus. Jesus foi bem explícito que vocês não trabalharam. Vocês só vão colher. Isso é outra coisa, isso é o reino. Por isso eu disse que nenhum ser humano pode trazer o reino na terra. Não é possível. Vá como? O reino não se traz de bandeja, como o futuro presidente de Angola me mandou recado. O futuro presidente de Angola me mandou recado. Ele já sabia que seria o presidente. E ele sabia que ele era o presidente do Vermelho. Sabendo que ele é o presidente do Vermelho, que não é José Eduardo nem João Lourenço que queria me perseguir, que é ele, o presidente do Kalashnikov. Então, olha o que ele tinha dito. Diz assim, ele está pensando que vamos lhe entregar o reino de bandeja? Não, não vai ser de bandeja, não. E eu também respondi, vai ter guerra. O forte é que vai se apoderar do reino. Se eles me vencerem, vão continuar com o reino. E eu duvido. Duvido! Duvido que eles me vençam. Ok? Se mais ou menos o leão também falar a mesma coisa. Olha, você venceu os dois, eu vou te vencer. Eu vou lhe falar, duvido! Era mais fácil me vencer no amarelo do que no preto e vermelho. O amarelo era menino. Você vai vencer um gigante experimentado, como diz aí o brasileiro, Marco Feliciano, um homem vivido. Então, na vida, o homem é aquilo que ele foi ontem. No tocante ao reino, Jesus estava a dizer, eu trabalhei e vocês são chamados para participarem da colheita. Sim, o reino que desceu do céu. Veja só, quando o reino veio dos céus, parecia que veio do céu e poderia ser implementado como uma casa. Como vai acontecer em Jerusalém. O templo que vai descer do céu para ser fixado aí no Monte Moriá, para Cristo reinar. Não. Quando Jesus disse a chegada até vós o reino dos céus, era uma profecia. Era preciso resgatar o reino. Isso estava em batalhas. Ok? E como Deus fala as coisas que não são como já fossem, Deus confessa já o amanhã, porque Ele sabe o que vai acontecer. Mas nas vestes de homem, para acontecer, tinha que vencer. Sangue, sangue com sangue. Ok? E assim conseguiu triunfar. Por isso lhe deram aquele salário. Aquele salário, os seus inimigos estavam a reconhecer. É mérito, é reconhecimento que ele venceu. Conseguiu resgatar uma porção do reino. É mérito. O mundo espiritual funciona assim. O mundo espiritual responde o que se semeia. É incrível. Era por si mesmo. A Bíblia, Jesus diz que por si mesma a semente vai germinar, vai brotar. Não é assim mesmo que diz. É por si mesma, não é que não houve participação do homem. Estou falando milagre depois do homem semear. E a resposta que a natureza dá. Estou falando no tocante à natureza. A natureza dá a resposta. Você quando lança genguba,
A natureza por si mesma vai dar resposta e vai fazer com que aquela planta ou semente brote e cresce. E depois vem os frutos. Então, no mundo espiritual também é assim. É assim. Jesus disse, olha, vocês estão a dizer que só daqui a 4 dias. Os campos já estão brancos, pá, já estão maduros, frutos. Frutos já estão maduros, já pronto para a colheita. Outros semearam, trabalharam. E vocês vão entrar em trabalho alheio. Mas há um ditado que é muito verdadeiro e inegável, irrefutável. É irrefutável este ditado, que um trabalha, o outro colhe. Ou então, esse trabalhar é semear. Um semeia, outro colhe. No reino, tocante ao reino. Mas individualmente, o que o homem semear é o que ele vai colher. E não penso que os ceferos que vieram no reino não vão semear. Se engana quem disse, não, quem semeou é o Elias. Nós só estamos a colher, sim, são almas. As almas, bênçãos que vão se manifestar, dons, ministério, claro. Eu vos trouxe o reino para que vocês achassem essas coisas no reino. Mas cada promessa que vai se cumprir na tua vida é resultado do que você não somente crer e semear. É o investimento que você fizer. Por isso, o reino é um campo. Jesus chamou o reino como um campo que foi comprado e os humanos são chamados para explorar esse campo. Tem o dono. O dono é que comprou. E ele agora chama todos os homens de boa vontade. Vem, explorem, cada um segundo as suas forças. Acha o que puder achar. Tem ouro, tem esmeralda, tem prata, tem safira, tem tudo. Mas não se esqueçam, o campo é meu. Vocês estão só aqui como trabalhadores, assalariados, e tem regras. Como vocês vão usufruir as minhas coisas. Aliás, está aí a parábola dos vinheteiros e da vinha. Quando os vinheteiros foram maus, foram substituídos. E o dono levantou novos vinheteiros, porquanto não devolveram o que lhe era o direito. Mas a tua vida é marcada, é reflexo do que você vai vivendo a cada dia. Ou então, em suma, Antucar, o que você é hoje é o que você foi ontem. O que você será amanhã é o que você é hoje. Se hoje você está a chorar por causa do reino, porque você está a semear e não se semeia rei, então são questões de tempo, momentos. São momentos de chorar. E tens que esperar outros momentos que venham. E não se semeia, ou não se espera colher, no momento que se semeia. Quando se semeia, tem que se ter paciência, tem que se crer e tem que se esperar. Que venha aí fé, paciência, persistência, paciência, a perseverança, tudo é um pacote, parece da mesma família. Porque na fé você não tem somente a certeza, mas também a firmeza. E aí tem os seus atributos, ou adjetivos, sei lá, atributos, paciência, perseverança, persistência, esperança. Ah, então você tendo isto, depois que você trabalhou, é inevitável a colheita, porque a paciência, a persistência, a perseverança e a certeza naquilo que você fez, naquilo que você crê, é o trabalho que estás a fazer para continuar a cuidar, a gerir o campo, para que nenhum dano possa acontecer nele. E pode acreditar. Por isso Paulo disse que aquele que lança a semente na terra será o primeiro que vai gozar dos seus frutos. E os que lançam a semente devem ter esperança na colheita. Ok? E mesmo Paulo disse, depois de haver feito a vontade do Senhor, vocês precisam de paciência. Depois de vocês trabalharem, ou então semearem,
Vocês precisam ser pacientes, pois o que há de vir, virá. Porque se você tardar, você deve esperar. Certamente virá. Então, no reino, é assim. Agora, uns querem já colher o que eles semearam. Então, estragam tudo. Por quê? Porque sem fé é impossível, galera. Eles trabalharam, mas não têm fé. Não têm esperança no que eles fizeram. E assim, depois vem murmuração. Vem a falta de fé, que é a incredulidade. Assim, deixam de agradar a Deus e a semente que foi semeada, que foi boa, se torna ruim embaixo da terra. Fica anã, morre, não germina porque não houve fé. Porque está escrito: se o justo retroceder, Deus não será com ele. Viu? Era justo e retrocedeu. Tinha fé, perdeu a fé. Trabalhou, mas não esperou. E quando não se espera em Deus, automaticamente se busca soluções pecaminosas. Sempre assim. Todas as pessoas que esperaram em Deus, quando eles desistem, vão atrás do bem, do mais fácil. Estás a ver uma jovem que está a esperar ser feliz no reino de Deus, que eles dizem na igreja, quando demorar, ele já não vai esperar mais. As regras da igreja, que são do reino, já vai pegar, naquela noite mesmo já vai dormir com alguém e ainda vai zombar toda hora, esperar, não sei o quê. Hoje estou aqui, dormi com um homem e ele me garantiu o casamento. Lá porque tem que esperar o tempo do casamento. Também os tais homens não vêm. Os tais homens que aparecem, embora aí são todos arrebentados, todos endinheirados, estão fora. Eu vou casar com pobres. Por isso os que estão à procura de ricos dentro da igreja vão acabar saindo. Não, não, na igreja não tem ricos. Aí já arrebentou, né? Claro! Os que estão a esperar homens ricos na igreja não vão conseguir, vão desistir. Estão a orar para que Deus traga os ricos. Os ricos não vêm. E os ricos que vêm já vêm ocupados. Já têm seus maridos, suas mulheres. Então, quando chegam aí, eles já não vêm mais para casar, só para serem felizes, ou então para a bênção do que já existe. E se aparece um rico viúvo, já é confusão aí entre as irmãs. É guerra. Uns vão jejuar, outros vão orar. Se for na igreja universal, fogueira santa. Quem fazer mais fogueira santa é que vai levar. E geralmente todos que vêm ricos para a igreja, esses não estão convertidos. Nem sempre. A maioria, quase todos. Continuam com a riqueza deles. E como você está vendo, vieram com o feitiço deles. Alguma vez confessaram o feitiço. Não é todos os dias que vieram com feitiço. Os mesmos que não têm feitiço, mas são pessoas enganadoras, pessoas manipuladoras, pessoas... Estás a ver, quero já sexo agora, sem temor. E quando ele te conhecer, te abandona. Tem histórias aí dentro da igreja. Conheço, mas não vou falar. Não quero ferir sensibilidade. Sensibilidade. Tem. Mas você deve esperar em Deus. E tudo que Deus traz é bom. E há uns também que pensaram que é Deus que lhes deu, afinal, a vontade deles, a carne. E se você esperar que eu. Escuta, muito vamos falar. Não pense que quando você vem, eu vou te dizer, não, se não é de Deus, não fica com ele. Eu só te pergunto, é mesmo isso que você quer? Não, eu usei sabedoria. Porque as pessoas gostariam que se dependessem do Elias, o Marcelino. Aprova aí, ó pai. O que é que tu achas? O quê? O outro falou, vai lá orar. Aprova aí. Qual aprovar? É muito forte, né? Tem a certeza? Tenho. Então avança. Alguma vez viste um pai a dar mulher ao filho dele? Ou o pai dá marido à sua filha? Não. Então, o pai só abençoa, é? Agora, há uns que podem ser
ajudados por causa de conhecer. Não que eu, se souber que a situação não é das boas, eu vou entregar a besteira. Não, vou dar conselho, mas não vou ordenar. Se desobedecer o bom conselho, avança. Mas depois, os choros vão vir. O choro pode durar toda a noite. Então, feito isso, as pessoas têm que esperar em Deus. Mas estou a falar também de pessoas que já acharam Deus. Todos que não acharem Deus não vão conseguir esperar em Deus. Vai ter como conseguir como? São esses que estão a desistir, estão a procurar, estão a orar. Outro dia subiu uma obreira. Não vou falar teu nome, ah. Dizer, apóstolo me falou para ele quer casar com um branco. Lhe olhei e lhe abençoei. E vai. Disse, você ainda estás a ver aí do coaching. Quero, quero casar com um branco. Eu lhe olhei, bom, pode ser que já tem um branco que está atrás dele, veio buscar bênção, vou fazer o quê? Mas eu sabia não. É aquela fé do coaching. Querem ricos, homens prósperos. Não, mas quando se casa é para buscar felicidade, não é prosperidade. Agora, prosperidade sem felicidade não vale para nada. É possível que haja felicidade sem prosperidade. Por enquanto, com filhos de Deus, depois vão prosperar. Mas buscar a prosperidade no casamento, logo como primeira motivação, objetivo, perdido. Nunca vai se encontrar um homem que vai te fazer feliz. Não, não é possível. Próspero? Não, ele está comprometido com quem? Com a vida dele. Está cheio de malandrice, está cheio de feitiço, está cheio de doenças, está cheio. Geralmente são papoites. Vai encontrar um jovem próspero. Isso tem que ser um herdeiro, filho do Marcelino Mário Bento, que o pai trabalhou tanto, desceu do céu. Então um herdeiro. Senão, ele está começando, você vai esperar você, tem 18 anos, tá? Quer casar com um rico. Qual é o rico de 20 anos que você vai encontrar? Ah, da família rica. Esquece isso. Casa em Deus, não é com Deus, é em Deus e por Deus e constroem a vossa vida. Constroem. E é muito bom, temendo a Deus os dois, e não é também um outro pecador. E não estou a falar que só existe mentirosos e pecadores entre os que têm dinheiro. Também tem muitos pobres enganadores. Pá. Quando casa, tira as unhas, interesseiro, cheio de interesse próprio, preguiçoso, tudo isso. Quer viver à custa da mulher. Existem essas pessoas. Chamado estimatoso, naquele tempo chamavam os kunanga, ainda cobram muito. Esses aqui estão sempre a desejar que tem que ter funs com carne. Os pachecos. Esses não gostam de quê? Naquele tempo do José Eduardo tinha muito frango. Não gosta de frango, nem peixe. Querem carne. E se a mulher não vigiar, falei isso em alguém. E se você lhe fizesse assim? Temos isso aqui. Eu falei, você permitiu isso. O marido não faz nada. E você faz, o dinheiro dele nunca, tudo eu é que faço, já estou cansado, quero desistir. Eu falei, não desista. Desista o quê? Primeiro, a atitude que você tomou de se relacionar com ele é tua. Então, assuma. Segundo, você lhe habituaste assim, como um timatoso. Quando você encontrar, vê o teu marido que é um timatoso, é um aproveitador, lida com ele com sabedoria, mulher. Por isso, uma mulher sábia vai edificar a casa dele, mas a tola edifica, que derriba. Essa sabedoria não é ele maltratar. Não, mas não abra mão para você sustentar a iniquidade ou a escravidão, tudo isso aí. Não abra mão, não. Ah, e a mulher tem que se sujeitar. Sujeitar-se, sim, na justiça, não é na injustiça.
para você cometer loucura ou pecado. Estão entendendo? Quando você fizeste ela assim, já está viciado, já deixou de ser hábito. É um vício. Qualquer coisa. E geralmente a mulher, o homem, quer ameaçar sempre o casamento. Olha, não sei o quê. Não, não, não. Nunca esteja. Olha, parece que a mensagem mudou, né? Nunca esteja no casamento por causa do medo. De preferência, perder mesmo, hein? Perde mesmo. O dia que você permanecer com uma mulher ou com o marido por causa do medo de perder, vai lhe perder mesmo. Mas o verdadeiro amor não tem isso. Diga, não, se eu não fizer isso, ele vai me deixar. Esquece isso. Eu vim desbloquear tudo que foi bloqueado por Satanás. Os falsos profetas vieram interpretar mal a palavra de Deus e vos condenaram, ou liberaram a morte, ou vos condenaram, ou liberaram. Aqui não. Aqui voltas a casar. Eu mesmo que estou a fazer, eu. Claramente. Ah, mas segundo o casamento, o ímpio foi e ela permaneceu. Casa. Então não precisa ter medo. Eu não estou a mandar para as pessoas se separarem, mas não fica com medo de perder. Se ele te deixar, você está livre. Aleluia. Mas não admito que as pessoas se separem, porque Deus odeia o divórcio. Principalmente aqueles que já conhecem a verdade. Devem permanecer com seus maridos, com suas mulheres, mesmo sendo ruins. Mas não devem admitir que eles vos tirem do reino por causa deste mandamento. Foi mal interpretado. Aleluia. E o que é que deve fazer? Suportar. Eu disse que o homem colhe o que semeou. Você semeasse isso. Estás a colher o que você semeou. Então suporta ele. Não que ele que está te perturbando quer ir embora. Aí você fica livre. Ou você também mesmo já disse assim. Me ajudaste. Oh, como assim? Me ajudaste. Foste embora, seu pecador. Ele até vai te acusar. Assim já tinha alguém? Não, não tinha nada. A lei diz que eu não posso me separar e voltar a casa. Se eu me separar, tenho que permanecer, se eu querer no céu, solteiro. Agora você foi, há uma cláusula que me defende. Ah, quero voltar. Já não vai voltar. Você já me ajudou mais. Você vai voltar, mas você já me ajudaste. E se mais ou menos também ele é religioso, conhece isso, muitos fazem isso. Oh, ele nunca vai me deixar. A Bíblia diz, estás enganado. Ouviu? Você, mulher ou marido, que pensa que não, por causa de conheceres a letra, então usas a letra como um trunfo. Ele vai me deixar como? Se a Bíblia diz, não sei quem. O quê? O próprio Deus é que vai te tirar. Só que Deus tem várias maneiras de tirar. Ele te mata. Ele te corta para deixar a filha dele livre. Aquele clamor, choro do filho, da filha dele, está chegando ao céu. Está chegando. Ele é cortado. Vocês estão a fazer brincadeira. Eu vos trouxe o reino. Bom, não, parece que já tinha mudado já também a mensagem. Meu Deus, como é que eu. Mas pronto, deixa falar, né? Eu tenho certeza que isso vai ajudar as pessoas. Mas que vive-se semeando e colhendo. Veja só, por exemplo, estamos aqui a falar da colheita de almas. Você pensa que veio do nada? Não. É o resultado de um investimento de 21 anos, Paulo. É um investimento de 21 anos. Agora que os frutos estão maduros, você vê só como é que está a acontecer. Pessoas que não conhecem a língua, nem o país, não sei o quê, mas estão a sentir, é incrível já me amarem, é uma paixão inefável, é muito amor, é muita simpatia, mesmo não entendendo, só o som, cada passo, cada movimento, cada curva, cada adoração, tudo isso por quê? Porque são frutos que estão maduros. Não pense que eu sou muito bonito, não, é muito charmoso, canta bem, como um artista que não, eu tenho algo para lhes dar. Eles são ovelhas.
do aprisco, chegou o tempo deles de chegarem ao seu pastor. E como são frutos que foram, as sementes que foram semeadas e que agora deu frutos, e os frutos amadureceram, chegou a hora da colheita. Naturalmente, venham no rebanho, como uma colheita. Estão a entender? Por isso você vê, as pessoas estão sensibilizadas. Quando os frutos estavam verdes, as pessoas estavam duras. Os mesmos, as mesmas sementes ou frutos que hoje estão sensíveis, ontem estavam duros. As mesmas pessoas que ontem estavam duros, ou se mais ou menos eles ouvissem o que eles estão se apaixonando hoje, não se apaixonariam. Sabe por quê? Porque estavam, não era tempo. Mas agora, esse ouvir, esse ouvir, é incrível. Sim. Então, na vida também é assim. Depois que você semeou, no tempo e no modo de Deus, vai escolher. Surpresas vêm. É incrível. Surpresa. Tem vezes onde você está esperando, não é lá onde vai brotar. Por isso, diz a Bíblia que de manhã lança a semente na terra, à tarde não retira a sua mão, porque você não sabe qual dessas duas que vai. Esse, você pode ser que está a acontecer, não. Esse aqui, quando assustar, o que vai te alegrar não é esse aquele. É como eu já fui caçador. Nós metíamos mais ou menos a rede num lugar muito bonito. Se geralmente as gazelas vão mais lá nas rebacheiras. Tem montanhas assim, né? E depois tem a rebaixeira. Duas montanhas, as redes começam lá em cima, lado a lado, e venham se tocar. E os ngangambué são os donos do cão. Começam lá, distante, mais ou menos meio quilômetro, ou 300 metros, e começam a gritar. Então, você que está naquela rebaixeira, você ficas confiante. Até, humanamente falando, os mais velhos já vos falavam, tem que escolher um bom lugar. Sempre no lugar plano, numa rebaixeira, onde as gazelas gostam de fugir. Quantas vezes que nós achamos lugares semelhantes a esse e tivemos confiantes? Não. Hoje, todas as gazelas lá de cima vão descer aqui, vão ficar aí na minha rede. E não vinham. Você ouvia lá mesmo em cima, eu mando recordações, né? Chá, chá, chá. Quando alguém grita, então significa é um animal que ele viu, que ele está empurrando a rede dele. Então vamos só ficar assim atento para ouvir se caiu ou não. E quando cai, ao lhe matar, vocês vão ouvir. Não. Se é gazela, o som é bem pequeno. Se é esse cabra do mato, tudo. Aí já. E quem é esse? Todo mundo quer saber quem é. Que agarrou uma cabra de leque, chamado Kipiti. Ah, você que foi escolher um lugar conveniente, nem uma gazela chegou lá. Você escolhia o lugar conveniente, já está ocupado, você põe a sua rede. Uns até que estão a passar a te rir. Ei, mas também, várias vezes me riram assim. Esse é quem? Sou eu, é o Marcelino. Che, aqui no capim. Tira a rede, rapaz, vai lá. Disse, não, deixa-me ficar aqui. É mesmo lá onde me encontravam. Tchau! Willer, Willer, a delegado, a delegado, Willer. Willer, delegado, O dia que vier o delegado, eu vou lhe falar isso. A delegado, Willer, vá por rir, vá por ranga. Tchau! E a Luizinha? E alguém pite? Não, não, pá, pá, ei! E nós éramos adolescentes. Aí um que pite daquele começa a gritar: a mamandungue! Muitos até se escandalizam com a minha forma de pregar.
Aqueles que já vêm escandalizados, quando me vejam a rir, dizem, não, ele ri muito, não sei o quê, tem que pregar o evangelho. Você sabe o que é? Não, é aquele tempo, agora falou isso, a pai também já é um AVC. Na hora. Agarra, 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 agarra. Ele vai lhe ferir. Agora a brincadeira acabou. Ouviu? Eles querem me ensinar até a forma de pregar. Eu que vou vos ensinar. Ah, eu vos ensino. Tudo que eu fizer tem um som. Tudo. Se eu sorrir, se eu chorar, se eu gritar, não viu? Tudo funciona. Então, Wille, delegado, ué. A mamandungo, ué. Sabe que quando o rapaz, nós, né, caçávamos, então aquela festa, você se lembrava, não fala do papai, só mamãe. Quiser, tá dizer, mamãe, tem jindungo aqui. Jindungo já está falando da carne, carne com jindungo, com pele-pele, com malaquete. Então tinha muitas histórias dessas. Mas quando você escolher o lugar conveniente, nem sempre, há vezes que via mesmo. Então, o que significa que o tempo e o modo pertencem a Deus. A tua parte é só você colocar a rede, ou então a rede na água. Lance as redes na água, em obediência à palavra de Deus. Isso que Pedro fez. As duas vezes que Pedro foi mandado, obedeceu. A primeira lhe falaram para lançar no alto mar. E depois, parece que direta do barco é o primeiro ou o segundo. Depois, a direta do barco. E ele fez como que lhe mandaram, como se lhe mandaram. As duas vezes teve pesca maravilhosa. Porque ele fez o que o Senhor manda. E o Senhor manda o quê? Sua palavra. Sua ordenança é sua palavra. Quando você faz o que a sua palavra diz, você fez o que ele manda. Isso vai, você semeou uma boa semente em terra boa. Por exemplo, agora, veja só, tem pessoas que não prosperavam lá na religião, semeavam dinheiro para colherem dinheiro. Não prosperaram por quê? Porque é terra seca e árida. Quem colhe na terra seca e árida? Na terra seca e árida é só milagre. Tem que cair maná. Hein? Terra seca e árida para, para o reino de Deus, o evangelho, onde não tem Deus. Não é no deserto. Tem terra seca, árida, que é deserto, provação da nossa fé, e tem terra seca e árida, presença de Deus, definitivamente. Não é por um tempo, definitivamente. E essas igrejas aí são terras áridas e secas, onde as pessoas com a letra foram obedecendo a letra. Quando se vive obedecendo a letra, é só frustração. A Bíblia diz, mas nunca tem retorno. Por quê? Então alguém diz, mas se a Bíblia diz, sim, a Bíblia diz para o justo. As promessas do justo é para o justo, não é para os bastardos. Você é um bastardo, um delinquente, um perturbado. Você não conhece a Deus, um feiticeiro, um pecador. Você quer imitar, quer tomar o pão dos filhos. Você é um cachorro, você é cachorrito. Queres tomar o pão dos filhos para ti. Ninguém vai te dar nada, senão migalhas. Então vão crendo, vão semeando, vão acreditando e não tem nada. E depois ficam frustrados. Sim, é no reino de Deus. É na obediência à palavra. Aleluia. Agora você vê tudo que vocês fizeram aí, na letra. Não estou falando pecado, não. Na letra. A obediência na religião. Agora façam aqui para vocês verem. Na obediência, não à religião, na religião. Na religião se obedecia à palavra de Deus, em parte. Nenhum religioso obedece à palavra de Deus no seu todo. Em parte. O mesmo fornicador, mas acredita que se eu dar, vou receber. Dai e ser-vos a dado. Ele se esqueceu que esta palavra, e como outras, é para os nascidos de novo. É o que faltou isso. É isso que faltou. Ele vai dar,
vai dar riqueza, vai fazer essa fogueira santa, vai sacrificar e não vai receber nada e vai começar a cobrar. Mas a Bíblia diz, a Bíblia não diz para você, a Bíblia diz para os filhos de Deus, para os que amam a Deus. Veja só, por exemplo, quando Paulo fala, todas as coisas cooperam para o bem dos quais? Dos que amam a Deus. E Paulo especifica quem são esses que amam a Deus, que foram chamados por um decreto. Não é os que odeiam a Deus. Todas as coisas não cooperam para os que odeiam a Deus. E não pense que odiar a Deus é falar eu odeio a Deus. Como os ateus, filósofos e outros epicureus, estoicos, ou então os muçulmanos, ou budistas que dizem Jesus, eu odeio Jesus. Não, não precisa isso. Esses também odeiam. Mas só amando o mundo, você já odeia a Deus. Paulo diz que aqueles que amam o mundo se declaram inimigos de Deus. A palavra inimigo vem de ódio. Inimigo é aquele que te odeia. Amigo é aquele que te ama. E o amor é o inverso do ódio. Sucessivamente. O antônimo. Não são sinônimos, não. Então, você ama o mundo. Você odeia Deus. Você ama Deus. Você odeia o mundo. Não as pessoas no mundo. O sistema. Pecado. Feito isso, eles tomaram as promessas dos filhos para si. E por isso, é só frustração. Não é isso que Paulo falou. Um outro evangelho, quem acreditar nele, vai sofrer danos. Vai se frustrar. Vai padecer. Com certeza. Se até o evangelho vivo, ou então, vivo, não digo vivo, o evangelho, sem tirar e sem acrescentar, está a frustrar as pessoas. Quanto mais as teologias, as letras, filosofias que os homens criaram, é esta aqui que frustra. Porque você não é, e você toma isso, quando você deveria voltar para começar do ponto inicial. Isto é, não somente crer e se arrepender, para nascer de novo, para ser agora dono. Dono no sentido de herdeiro de todas as promessas. Agora sim, esse que deve reclamar, reivindicar, clamar, buscar, isso aí, vai achar. Esse demorar, pode dizer, Senhor, até quando? Até quando? Não é que Deus vai dizer, olha, você está fora. Não. Deus sabe que ele é herdeiro. Mas só falta-lhe só paciência e Deus vai lhe ensinar a ser paciente. Depois deixa de orar mais até quando e vai dizer, seja feita a tua vontade. E depois as coisas começam a acontecer. Mas que vão acontecer o que ele semeou. Por isso, no reino, se entra para trabalhar. Quando você se tornar filho do reino, você se torna também trabalhador do reino. Tudo que você vai ser é o que você vai investir. Tudo que você vai ser, o que você vai plantar. A colheita vem. Ninguém vai impedir o que você semeou colher. Ninguém. Só um pode impedir, é você mesmo. Desistir, retroceder. Mas enquanto você não retroceder, vai vir. Pode demorar. Quando mais demorar, mais bênção, mais gostoso vai ser. Hã? É só ver as galinhas do Quimbundo, são mais gostosas. Demoram muito, meses e meses. Esse aqui da fábrica, amanhã mesmo, nasceu hoje, já amanhã dá para comer. Sem gosto. Quando demora mais, mais gostoso vai ser. Por que gostoso? Porque demorou, porque a bênção é muito grande. A demora é o tempo que Deus tem para te preparar, porque a coisa que está a vir é muito grande. Uma coisa grande precisa de uma preparação grande. E preparação grande precisa muitos recursos, como o recurso chamado tempo, o recurso chamado aflição, prova. Hã? Agora entenderam por que quer Abraão, quer Isaac, quer Jacó eram homens de dor, de sofrimento? Por quê? Porque eles tinham recebido uma promessa muito grande. Não somente das coisas que eles receberam nos seus dias, mas promessas que viriam. É incrível.
Você vê, até você paga o preço daquilo que você nem vai usufruir. Há pessoas que têm promessas que alcançam a sua própria vida, que alcançam outras pessoas, como o meu caso. O sofrimento é muito grande. Hum? Você vê que Abraão, o sofrimento que ele passou, abandonar a terra, mulher estéril, perseverar, persistir, os conflitos com os cananitas, com o próprio sobrinho pecador, né? O incestuoso. Isaac herdou. Tem pessoas que dizem que Isaac herdou aquilo, esses do coaching dizem que é maldição hereditária. Eles tinham uma maldição. Falam assim no Universal. Uma maldição hereditária. Coitado deles. Maldição? Sabe o que é uma maldição? Maldição a própria palavra maldição é um mal que provém resultado do pecado. Mas há males que não provém do pecado, da provação, do deserto. Esses males vão gerar grandes bênçãos. Essas aflições vão trazer grandes alegrias. Mas as aflições que venham por causa do pecado são as maldições que não vai trazer nada senão só dor. E uma dor vai chamar outra dor, uma aflição vai chamar outra aflição, até a morte, a não que haja arrependimento. Ok? Saiba disso. E é possível rir quem está no deserto. É possível rir quem está a ser provado. Coitado do homem, por não conhecer os intentes de Deus. Começa a rir quem está na prova. Mas você, a tua vida não vai, não vai. Mas é um homem fiel. Está sempre a trabalhar. Vem trabalhar. Não é só trabalhar na obra de Deus. Trabalhar no reino de Deus. Em tudo. É fiel a Deus, ele ama a Deus, ele guarda a palavra de Deus, ele sacrifica a sua vida, ele foge o pecado, ele crê, ele serve, ele... Oh! E alguém está dizendo, que isso? A sua vida não vai. Não vai! Como me falaram a mim. Poderia terminar a minha mensagem da colheita sem falar das minhas experiências. Não é possível. Marcelo não vai. Não vai. Não cresce. Nós começamos agora. Já temos 2, 3 igrejas, eles só uma. Nós começamos agora, temos igreja cheia. Ele continua com a igreja vazia, toda hora, jejuar e orar. Ele tem que rever isso. Alguma coisa está errada. Uns diziam, é o orgulho que lhe impede, por não reconhecer os outros. Ele não reconhece ninguém. Para ele, todos são do diabo. Isso que você está vendo é antigo. Para ele, todos são do diabo. Só ele é que é o homem de Deus. E ele dizia, não, descobrimos a causa. Não é isso que o Cianuque falava nas redes sociais. O pecado apóstolo Marcelino é o orgulho. E agora? Eu e ele, quem é que está terminando mal? Hã? Ouviram? Porque quando nós estamos no deserto, os nossos inimigos vão procurar qual é a causa. Não, vão primeiro vasculhar a tua vida. Eles vasculhavam, não encontravam pecado. Se eu tivesse a me prostituir, a dizer, ele anda dormindo com as meninas, vai crescer como? Mas como eles não acharam isso, então eu disse, não, ele por não acreditar os outros. Ele toca na unção de muita gente. Ele falou que o Benihim, tive ossos do diabo. Isso acarreta maldições. Isso é grave. Homens consagrados. Isso, olha o que ele me falava. Teu ministério fica todo amarrado. Você está pensando que eu creio? Eu disse, não. Eu vou em frente com a minha palavra. É do diabo. Tocou na unção. Tem tocado na unção dos outros ministros. Outros, olha, já me ensinaram assim. E não pense que, há um momento, não tinham coragem de me falar diretamente. Aqueles que se aproximavam de mim, tipo, tá falando no ar, mas eu sabia que tá falando de mim. Um deles já me falou assim: o homem de Deus que não reconhece Deus na vida dos outros
nunca vai prosperar. Para prosperar, tem que reconhecer Deus na vida dos outros. Uma das grandes mentiras que veio do coaching da Nigéria é essa: reconhecer Deus na vida do outro. Eu não tenho Deus, vou lhe reconhecer Deus como? Hã? Estaria a ser mentiroso. Eles diziam que essa era a causa, porque eu desconsiderava, destratava, negava, não aceitava o ministério dos outros. Um deles me disse assim: todos que andam sozinhos se dão mal. Diziam: estás a andar sozinho. Eles queriam que eu tivesse parcerias, tinha que se filiar. Eu ouvi até os cachorros estão a gritar. Não estão alegres, estão a chorar. O que eu estou a lhes fazer? É só ouvir o som deles. Não é porque estão bravos ou estão a sorrir, não. Estão a chorar. Estamos mal, não conseguimos prender o homem. Não conseguiram, não. Anda sozinho. Não anda sozinho. É perigoso. E eu respondia: as águias andam sozinhas. Os pardais andam em grupo. Quem é que voa mais? Ah, esquece isso. Mão a mão lava a outra. Na vida não se vive não sei o quê. Tantas palavras aqueles todos que aqueles provérbios aí. Desse americano que apanhou câncer. Quem é o nome dele? Que tinha um cão que custou $20.000. Como é que é? Me fala o nome do quem é, daquele. Ainda não morreu. Ele tinha umas filosofias que você não imagina. Murdoch. Mike Murdoch disse, eu falei, Mike Murdoch, eu tenho que dizer, Jesus disse ao Mike Murdoch, você não aceita os outros. O teu problema é esse. Outro dia, o meu irmão, filho dele está aí, o Pedrito, me falou, você não aceita os outros. Só você que tem razão. Só você que é homem de Deus. Tudo é do diabo. Estás mal. Ah, tens que mudar. Eu falei, eu não mudo. Aquilo que é do diabo é do diabo. Então agora é só você. Não conheço mais ninguém. Por causa do quem? Da Mamá Calanga. Não, Calumbo. Ele disse, Mamá Calumbo está avivada, sim senhor. Pô. Você não aceita os outros, está pensando que os outros todos é que tem que buscar? Tem graça. Uns recebem de graça, outros vão jejuar e Deus faz o que Ele quiser. Você mesmo continuar a jejuar, tá bom. Não é que não funciona, tá mesmo bom. Mas ela não. Ela alcançou a graça. Multidões e multidões. Mas tu também não estamos a ver. Não estamos a ver nada. Eu falei, nenhum avivamento veio do nada, senão trabalho. Eu lhe falei, eu vos enviei a colher onde vocês não trabalharam. Outros trabalharam e vocês vão entrar no trabalho ali. Ouviu? Lhe mostrei. Jesus disse que o avivamento é trabalhar. Os que vão vir colher são outros, mas alguém que tem que trabalhar. Ele está a colher, quem que trabalha onde ele está a colher? Ah, não, é graça, não existe nada disso. Esquece isso. Mais tarde chegou e disse, tens razão, pô, que ele é uma grande bruxa. Eu falei, sempre vocês vão me dar razão, rapaz. Quando eu vos falo a verdade, vocês dizem que eu sou extremista, sou orgulhoso, sou aquilo, não sou quem. E eu vos deixo. E vocês vão ir. E depois vão voltar para vir me dar razão. Já voltaste, né? Ah, não, tens razão. Uma grande feiticeira. Está a engravidar as mulheres com água. E como então? Eu também estava, tipo, já não sei. Fala, e como? Aquelas todas que é bicho, é multidão de mulheres com barrigas grandes. Afinal, é água. Barriga cheia de água podre. Eu falei, lá na minha terra fala assim, embacei, embacei, embacei. É Mendes. Embacei. Quinha, cangan, cano. Eles vão e vêm. Eu estou por aqui. Eu tive uma reunião com jovens que tinham fome do avivamento. Uma sala lotada, sala pequena, mas cheia de
famintos pelo avivamento. Onjai, Horácio, Maradalva, um também que era, veio do quem? Era discípulo, sei lá, continua, do Valnesse Milome, não sei quem, eu, Yuri, Ângelo, Nado, hum? E muitos pastores, Tito Maranjal, Augusto, que era o promotor do evento, se convidou todos os novos pregadores, não somente os pregadores e os líderes, aqueles que tinham abrido igreja. Precisamos ter um briefing, precisamos nos conhecer. Primeira reunião, apresentação, é só nos conhecer. Não vamos tratar os assuntos quentes aqui, precisamos nos conhecer. Nos saudamos, cada um se apresentou, falou o nome da igreja dele e tal, tiramos os números. Eu até não tirei, né? Primeiro fui desprezado. O pastor está mandando para eu tirar, para receber o número dele no discípulo dele. Ouviu? Como quem diz, você não tem nada, você é um pobre. Olha, fala só com o pastor, vai te dar o meu número, ok? Eu também ignorei. Depois fomos e combinamos que haveria a mais uma, mais alargada, mais quente, mais profunda. Por favor, não faltem. Isso é muito bom para nós. Não temos paz. Angola não tem o elo da unidade. Quem? Fala assim, mas quem é que nos une? Lutumba. Lutumba só quer saber da igreja dele. Universal. Universal não quer saber nada de nada. Pentecostal. Pentecostal, o que ele quer é que você entre lá. Vai lá com o teu ministério. Ninguém. Falaram. Não, eu nem sabia isso. Eu estava vendo o sistema comunista fechado. Vocês conhecem, gostam das minhas histórias. Sistema comunista lá na Universal, você só sabe Marcelo Crivella, Edir Macedo, não sei o quê. Não sabe mais nada. Mas eles já sabiam de Udaúza, Tambulucoque, já falavam do Adina Bala, já falavam não sei de quem, dos heróis da fé, dos generais da fé, Catherine Coleman. Esse nome eu ouvi pela primeira vez aí. Eu assustado. Tchê, isso tudo! David não sei quem, Brian, Evan Robert, tudo isso. Cada um queria mostrar, ó, Evan Robert, uma vez, quer dizer, cada um mostravam os seus talentos e falavam esse nome. Foi assim que voltamos para essa reunião, outra vez. Olha, o congolês que está aí, o Enoque, ouviu o nome de dois congoleses, Adina Bala e Tambo Lukoki. Fernando Coutinho, falou-se do Fernando Coutinho. Falou-se do nigeriano, quem? O da USA. Os homens que uniram, criaram revolução nos seus países, não eram separatistas. Da USA é o pai da Nigéria. Quem? Adina Bala é considerado como o pai do evangelho no Congo. Mas esses nossos mais velhos aqui, ouviu? Esses nossos mais velhos são egoístas, não querem que ninguém cresça, não ajudam, estão a vir lá embaixo, eles te abafam. Então não temos pai, não. É hora de nós. Olha, não que conhece, está aí, escreveu Adina Bala. Ah, não, que Deus, esse homem conhece muita coisa. Está falando do homem da minha terra. Yeah, Fernando Coutinho, Tambo Lukoki. Feito isso. Disseram, nós mesmo, nós dois, nós mesmo entre nós vamos ajudar. Vamos ajudar e vamos se dar as mãos. Senão não temos ninguém para confiar. Então não falta. Segunda reunião. Partimos já numa outra igreja, do Horácio dos Anjos. Primeiro fomos no Yuri, agora fomos no Horácio. Agora aí já tem um tema, não é apresentação. O tema era o que devemos fazer para trazermos avivamento em Angola. Então, cada líder, só permitiram falar os líderes.
Cada líder foi com seu povo. A plateia estava cheia. Eu fui com vários discípulos. Esses Rufinos estavam lá, Rufino, Tozinho, parece que também foi, sei lá se foi. O Anjo, Joaquim, sei lá se o Joaquim foi ou não. Então, sabe, e eu era o desconhecido, o novato, o único que veio da formação macedista, que não era sete entre eles. Eles outros vieram da Pentecostal, outros vieram da Maná, outros vieram da Católica, não sei quem. Não, Católica não. Maná, Pentecostal e outras igrejas tradicionais e tal. Então, o Macedo, né, você já conhece, era desprezado, separado. Aí depois que cada líder tinha que subir no púlpito para dar o seu ponto de vista. O que é que tu achas para nós? Nós estamos mal. Primeiro o preletor, o Augusto, disse: estamos mal. A nação está muito fechada. O evangelho virou não sei quem, não sei quem. Nós precisamos do avivamento. Se esperarmos esses mais velhos para trazerem avivamento, nunca teremos avivamento. Para eles, o Congo já tinha avivamento. Para eles, a Nigéria tinha avivamento. Para eles, a América e o Brasil tinham avivamento. A América Latina, para eles, infelizmente, nós estamos mal. Somos os únicos. Gana, Camarões, Togo, esses países todos estão avivados. É só nós que estamos mal. Precisamos de fazer alguma coisa. É hora de fazer alguma coisa. Começaram dos pequenos para os maiores. Eu fui, parece, até o segundo ou primeiro. Eu fui o primeiro. Ouviu o seu desprezo? Fui o primeiro, que é o mais pequeno. Pastor Marcelino, da igreja Y. Eu subi, todos assustados. Como lá tem Tiandó, que estavam assustados, né? Eu vi os olhares daquelas mulheres deles, emocionadas. E eles também já sabiam, já tinham ouvido falar que eu tinha uma vida muito plena em jejum, e eles prezavam essa vida. Então, estavam a esperar para zombar. E eu comecei a lhes falar: preste bem atenção. Não haverá avivamento sem uma vitória sobre os poderes das trevas. O avivamento deve ser resultado de uma vitória, de uma conquista. Sim, porque Jesus disse: ninguém vai entrar na casa do valente para poder repartir os seus bens se primeiro não maniatar o valente. Enquanto o valente está armado, ele tem em segurança tudo o que ele possui. Sobrevindo um outro maior que ele, então vai amarrá-lo e vai repartir os seus despojos. Eu disse: avivamento é o despojo dos nossos inimigos. Sim. E eu disse: Paulo disse que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas temos que lutar contra os principados, potestades, príncipes das trevas e todas as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E eu disse: não é possível ter avivamento sem abalar esses poderes. Não é possível, porque eles é que dominam sobre esse século. Fecharam os céus. Eu disse: avivamento são céus abertos. E enquanto eles não forem vencidos, não há céus abertos. Eu lhes falei: Paulo disse que os seus Pedro se conteriam até o tempo da restauração. Eu também já nem estava, há coisas que eu nem estava entendendo também. O resto entendi, há coisas não. Olha as caras, uns mostraram ódio, outros ignorando, me ignoravam, zombavam, as mulheres zombavam, os rapazes deles, uns a pularem. Sou discípulo, eles mesmo mais velhos, olha assim. As mulheres. E eu disse: temos que orar, temos que jejuar. Não podemos, jamais vamos abalar esse poder, senão por uma vida de oração e jejum. Quanto tempo que você ora? Eu lhes perguntei: quanto tempo que você ora, pastor? Queres avivamento? 10 minutos? Não é possível. Ficaram chateados. Você ora 10 minutos, quer avivamento? Tem que abalar os poderes das trevas, pá. Tem que vencer o reino de Satanás. Dois leões não podem rugir na mesma selva. Não é possível. Ei! Olha, trouxe problema.
O inferno se levantou. Então, como os mais velhos, aqueles que eles chamavam os cotas, que já tinham proeminência, eram os últimos, quando eles vieram, só vieram para me bombardear. Me bombardearam, me bombardearam, negaram, desconstruíram a minha mensagem. Um deles disse: estamos assentados em cima de principados e potestades. Qual principado e potestade? Já foram vencidos por Jesus Cristo. Nós fomos elevados acima deles. Não temos nada para lutar com eles. Só que eu já não tinha mais oportunidade para subir ele e dizer: então, Paulo, quando ele fala para lutar com eles, não é depois de Jesus. Mas não tinha espaço para não virar também tipo de discussão. Estamos assentados em cima de principados e potestades. Não precisamos lutar mais. Que jejuar e orar? Para quê? Jesus jejuou para mim. Jesus passou a noite por mim. Sim, eu só tenho que conhecer a palavra. É o conhecimento, pastor. É o conhecimento. Vamos conhecer a palavra. E crer na palavra é fé. Entrou lá o outro, cada um foi dando as suas versões e tal, não sei o quê. Saí da reunião com um sorriso amarelado. Talvez sorriso amarelado, né? Quando te machucaram, te maltrataram. Mas você não pode, como eu, mais ou menos, não guardo rancor e não. Mas me afligiram, não podia negar, estava triste, aflito, mas porém, não poderia mais ou menos me comportar diferente. Vieram me saudar depois que machucaram. Vieram me dar a mão, aquele falsa paz. E eu com um sorriso amarelado. Pai do Senhor, amém. Olha, temos que continuar. Não falta mais, já? Temos que continuar. Mas chocaram-me também dizer para continuar. Vamos voltar. Isso é muito bom. Não sei o quê. Eu saí lá e disse, eu não piso mais as minhas patas aí. Depois que eu não fui, já não continuaram. Eles disseram, olha, me convidou, eu disse, eu não venho aí. Na verdade, o propósito era eu. Sabe quando eu desisti? Também desistiram. Andaram a mim atrás, não, não sei o que, isso já não vai acontecer mais, não vai acontecer mais. Nós falamos, não pode, não podemos fazer essa reunião de contenda, de mostrar os talentos, cada um mostrou não sei o quê, maltratou o outro, não pode e tal. Entre eles também a inimizade que eles carregavam, desabafaram aí. Uns não se falavam, uns achavam que o outro era melhor, cada um se maltrataram aí. Ok? Não, já nos entendemos, a próxima já não vai haver ataques, não sei o que. Eu falei, eu não venho mais aí. Eu não venho mais aí. Pronto, eu desisti. Também desistiram. Passaram anos, me convidaram, não, vamos ficar, a igreja vai ser fechada. Há uma perseguição religiosa que está a vir aí, já nos alertaram. Precisamos fazer 10 vigílias. Todas as sextas-feiras, os pastores, vamos estar na igreja do pastor Yuri. Não falta, pastor, me mandaram carta. Eu falei, "Xe, vou ir orar com os pecadores? Oram vocês. Eu estou a orar em casa. Hoje todos esses desistiram, desapareceram. Desapareceram, desapareceram. E eu estou aqui. Ok, vamos agora apelar. Sei que. Cuió, né? Tiagão. Cuió? Tá, cuiá. Cativa. Sabe? Agora eu vou apelar os TikToks. Chegou a hora. Vocês precisavam de ser alimentados também. É muito bom. Era necessário que vocês tomassem muito alimento sólido. Chegou a hora agora de chamar Dario, Johnny Carta. Quantos TikToks estão de pé aí? Ou que vão estar? Eu estou a semear e também estou a colher. Estou a colher o que semeei ontem, estou a semear para colher amanhã. É muito forte.
Simão, estou a colher o que eu semeei ontem. Estou a semear o que eu vou colher amanhã. Rabino. E os campos estão maduros. Quantos TikToks estarão de pé aí? Rodrigues, Amado mestre, o nosso bispo João respondeu que ele vai começar já agora. Quer dizer que ele já está ativo. Certamente o pastor também da área já está ativo. Então, agora temos 2 que já confirmaram que estão ali, pai. Creio também haja mais irmãos, com certeza. 980 pessoas se conectaram à live. E se tem estrangeiros aqui, mas antes de orar pelos estrangeiros, vou orar por todos, para que não sacrifique você. Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. Como os estrangeiros não entendem a língua, por isso vamos permitir que eles falem. Estrangeiros novos, né? Os antigos, eles vão conversando com eles. Só testemunho, sim. Pedido, você fala aí, vou mandar você, depois ele fala. Senão não temos tempo para pôr todos a falar. Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. Dario, Pai, Senhor, mestre. Estou aqui. diz aos estrangeiros, e tem também quem? O Gaspar, que chegou a hora de curar os doentes, para colocar a mão no lugar onde está sentindo mal. Se tem alguém que fala inglês, claro. Aqui, agora. Peace of the Lord to everybody who speak English. The prophet is saying, everybody who has a pain or illness, put your hand where it's hurting, and the prophet will heal you right now. So for everybody who speaks English, the prophet will heal you right now. Mas não no TikTok eles trazem mesmo aqui, já. Yeah, Esse é o do Zoom. for everybody who is on Zoom. Não entendi. Falei para todos. Ah, os que estão no Zoom, já entendi. França, Amém, mestre. Pai do vai Senhor, desculpar, é glória a a Deus. Délio. Eu, como engano muito Dário e Délio, era o Délio que eu estava para chamar. O Dário mora no TikTok. Ok, Délio? Eu sabia. Ei! Mas pronto, vamos entender. Aí o quê? Francês, vamos aí. Amen. Donc, pour toutes les personnes qui parlent français, l'apôtre dit donc de mettre votre main au niveau de là où vous avez mal. L'apôtre va prier maintenant et vous allez être guéri. Juste posez votre main là où vous avez mal. Glória a Deus. mestre. Tá ligado. E ele enviou a sua palavra. Os de português também já ouviram, né? Coloca a mão no lugar de enfermidade. E a sua palavra os curou. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Receba a cura. Receba a libertação. A restauração. Reçoa. Oh, aleluia. Deliverance. Sejam todos curados. E ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os curou. E eu vos curo com a minha palavra. Enfermidade sai. Demônios sai, depressão, perturbação, insônias, maus sonhos, pesadelos, qualquer que seja o teu nome, sai! Em nome de Jesus, receba a cura. Hemorragia, seja estancado, você que está a respirar mal, volte a respirar perfeitamente. Tu tem caroço, já não tem mais, vai lá no banheiro, vai ver a hemorragia, já se estancou, fluidos, não sei quem, quistos desapareceram. O cego começa a ver, o surdo começa a ouvir, o mudo começa a falar. Em nome de Jesus Cristo, in the name of Jesus, oh reçoa, oh recebem, oh recebam, em nome, go! Sorti lá, demônio! E todos eram curados.
e a história se repete e todos são curados. As dores foram carregadas no Calvário e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas pisaduras de Jesus Cristo, pelas feridas de Jesus Cristo, e ele carregou sobre si as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E todos sejam curados agora, não somente vocês que me ouvem. E tu estás a interceder por alguém, também este alguém vai receber a cura. Alguém está doente, alguém está perturbado, alguém está acamado. Eis aqui a palavra que é mais veloz do que a velocidade, que é mais eficaz do que a eficiência, em nome de Jesus Cristo, que é mais poderoso do que o poder. Seja curado, seja liberto, e outros motivos de oração que vocês estão a fazer, também o meu Deus vos conceda, em nome de Jesus Cristo, cada motivo, cada pedido, cada oração que você está a fazer, receba agora, no nome poderoso de Jesus Cristo, diga amém. Deus vos abençoe.